Salve, salve! Tranquilo, pessoal? Então, o vídeo de hoje, como já devem estar vendo aqui ao fundo, vai ser sobre galinhas, galinheiro. Vamos ver o que sai daí. Recebi pelo Facebook um pedido de um maninho, Ângelo, querendo que eu mostrasse aqui como é que é a minha criação, falar um pouco a respeito. Ele está pretendendo ter galinhas para ovos, né? Assim como eu também quis lá no início, né? Então, nesse vídeo de hoje aí, eu vou contar um pouquinho do que eu aprendi com essa lida das galinhas. Então, pessoal, galinhas, né? Vocês viram aí algumas imagens aí das bichinhas. Aqui a gente cria elas soltas, né? Bastante espaço. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais da área ali para vocês. Mas o importante, né, da criação de galinhas, o que se precisa saber, o que eu descobri, né, nesse processo todo, é um pouco disso que a gente vai falar, tá bom? Eu pretendo falar aí sobre algumas vantagens, desvantagens, imprevistos que acontecem e o básico do que eu sei. Não sair para pesquisar e nada, é tudo de experiência mesmo. Então, se tiver errado em alguma coisa, se tiver algum outro ponto de vista, fiquem à vontade aí para colocar nos comentários e vamos conversar a respeito, tá bom? Então, a gente começou quando a gente foi para nosso primeiro sítio, né? Em 2018, se não me engano, e lá não tinha, né, galinhas. A gente conseguiu esse espaço e tudo mais, a gente saiu da cidade para morar lá, e uma das coisas que a gente sempre quis ter era galinhas, né? Por quê? Ovo, né? Principalmente, consumimos bastante ovos, né? E ganhamos umas galinhas, né, de alguns amigos. Ganhei umas galinhas, um galo, né? Depois meu pai também, né, com a novidade também me deu algumas galinhas, e assim eu comecei com a criação, né? Fiz um espaço pequeno lá no sítio onde a gente morava, né, um pequeno galinheiro. Depois, com o tempo, fui melhorando, né? Fiz um cercadinho e tudo mais, e assim a gente foi indo, foi criando as galinhas. Os primeiros imprevistos que aconteceram lá na minha primeira criação, ratões, cara. Eu cheguei a ganhar alguns pintinhos, né? E uma galinha choca também teve pintinhos, e acontecia que acordava todo dia de manhã e tinha um pinto a menos, e eu não encontrava nada, sumia, os pintos sumiam. Chegava, tinha um pinto a menos todo dia, e a grade fechadinha, tinha um portãozinho que fechava. Só que o que acontece? Eles tinham um buraco lá, que eu descobri depois, no chão, que os ratões entravam e pegavam os bichinhos, pegavam os pintinhos, né? Depois eu tapei esse buraco, coloquei uma tela fina de viveiro onde eles podiam passar, e assim a gente conseguiu evitar que mais pintinhos virassem comida de ratão, né? Então tem esse cuidado aí, né, com os pintos principalmente, e claro, as galinhas também, né, com gambás, né, principalmente com gambá, gato do mato, dependendo da área que
que tu mora, né? Mas por aqui a gente tem muito problema com gambá, né? E então é tela fininha, né? Bem fechadinho no chão ali, com galinheirinho com uma basezinha de pedra, a tela bem firme para que eles não consigam passar nem por baixo da tela, né? Então o aprendizado foi sendo constante, assim, né? Aprendendo quando é que é o canto, né, da galinha, quando ela põe, aí eu via aquele canto lá de casa, já dizia para os guris, ó, vão lá que a galinha botou. Aí ia lá para pegar, né, pegar os ovos, né, quentinhos ainda da galinha. Outro aprendizado que eu tive desde o início, assim, foi a questão de quantidade de galos para galinhas, né? Então tem isso, né? Algumas coisas que eu li dizem que é um galo para cada 11 ou 12 galinhas, né? O ideal, assim, que ele dá conta dessa quantidade de galinhas. Chegou uma época que eu tinha 3, 4 galos para 12 galinhas, sabe? E isso é terrível, não façam isso. As galinhas sofrem muito, né? Os galos entram numa competição por galar a galinha e aí muitas acabam ficando depenadas, né? Cansadas, machucadas. Eles entram nessa guerra, não é saudável, tá? Tentem ter uma quantidade mínima de galo, né? Para a quantidade de galinhas que vocês têm, né? Esse é o principal, assim, uma das coisas bem importantes. Galo demais é problema. Além deles brigarem entre eles, né, eles causam esse problema com as galinhas. Eles entram numa disputa de quem gala quem. Aí um galo gala uma galinha, aí vai outro que quer galar aquela mesma galinha. Já vimos isso várias vezes assim. E geralmente essas galinhas, e principalmente tem algumas galinhas que elas têm temperamentos, tem umas que são mais dóceis, outras são mais agressivas e tal. As mais dóceis sofrem muito. A gente tinha uma galinha muito boazinha, tem ainda, que é a Popó, uma das primeiras galinhas que a gente ganhou. E ela ficava toda depenada, toda machucada, sabe? Era bem triste, assim. Atualmente, assim, a gente tá aqui com... Olha, chegou num ponto que eu parei de contar, assim, mas a gente tá com uma média de umas 20 e poucas galinhas e uns 5, 6 galos, tá? Vai um pouco de acordo, né, contra o que eu falei agora há pouco, né? Mas na sequência eu vou explicar aí o desenrolar desses acontecimentos, né? Então eu vou mostrar um pouco para vocês agora como é que é o espaço aqui das galinhas e a gente vai falando mais um pouquinho a respeito, tá bom? Então, mostrando aqui o galinheiro para vocês. Uma coisa importante para começar, cerca alta. Estão vendo que a cerca aqui vinha até aqui assim, né? Então eu tive que prolongar. Muitas galinhas voavam por cima da cerca, né? Então isso daí é uma coisa que vira e mexe, encontrava galinha na rua, ciscando os canteiros, as floreiras. Então, aqui é a área que elas têm, ó. Aqui antigamente eram canis, né? Como podem ver essas construções aqui, eles criavam um cachorro aqui no sítio. E aqui, tem algumas bichinhas aqui, ó. Aqui as águas delas, tem tanto aquele tipo quanto esse daqui, a gente vira e mexe, enche 2 vezes, 3 por dia, né? Agora elas estão com calor, né? Estão escondidas do sol aí, descansando um pouco. Aqui é o peru, esse aqui é muito mais de estimação do que qualquer outra coisa, depois também vou falar um pouco mais a respeito. E além disso, essa área é cercada, como deu para ver, mas eu abri alguns buracos aqui na tela, levantei para que elas tenham acesso a essa área também. Então elas têm bastante área para andar. Bastante mesmo para ciscar, né? Para encontrar os bichinhos delas e tudo mais, né? Aqui são os comedouros, né? Então aqui são os galinheiros mesmo, né? Onde elas dormem, algumas, e onde tem os ninhos. Aqui são os puleiros, ó. Aqui são os puleiros, ó. Um puleirinho. Aqui tem mais um pau onde dormem algumas galinhas. Vocês sabiam que galinha tem hierarquia? Galinha tem hierarquia. As galinhas que são as mais mandantes do pedaço, as mais velhas e tal, elas gostam sempre de dormir mais no alto. Então tem que ter um espaço para elas. Sempre as galinhas que vão dormir no alto são as mais dominantes da turma, assim, né? Aqui são os ninhos. Aqui tem uma que tá choca. Oi. Aí dá um alô. Aqui tem outra. Calma, moça.
Essa aqui tá choca também, né? Então esses aqui são os ninhos. Ali do outro lado também é basicamente a mesma coisa, né? Tem os puleiros, aqui tem mais uma área, ó. Elas têm mais essa área aqui também para andar. Aqui é umas goiabeiras que estão rebrotando. Aqui os pintinhos que estão agora virando franguinhas. Ó, tem mais toda essa área aí para elas. Então elas têm bastante espaço por aqui, né? Olha lá eles. Aqui tem mais um canil, que também foi adaptado para puleiro. Aqui já não tem ninho, é só puleiro mesmo, ó. Ó, só os puleiros, né? Que são bambus atravessados, apoiados na parede, galhos de árvore, ó. É isso daí. Aqui tem um acessinho, ó, um atalho para elas não fazerem a volta. E aqui é o outro. Aqui é o outro também puleiro, né? Com puleiro para elas subirem e tudo mais, né? Aqui elas dormem bem pouco, dá para reparar, né? Que o chão tá bem limpo aqui, né? Então elas dormem pouco nessa área. Então é isso. O espaço delas é mais ou menos esse. Mas o que acontece? Tem esses puleiros todos aí dentro, não tem? Pois é. Mas onde é que elas dormem? Onde é que elas dormem? Aqui. Elas dormem, grande parte dorme aqui em cima. Estão vendo essas árvores que estão deitadas aqui? Aqui enche de galinha. Elas dormem tudo por aqui. Ó, podem ver os paus. Aí, ó, cheio de cocô de galinha. Ó, aqui é a área onde elas dormem. Esse aqui também, elas dormem aqui em cima. Estão vendo? Esse pingudouro tá todo amassado, né? Então elas dormem aqui. Como a minha área ali não é fechada, né? Como podem ver, é tudo aberto. Elas entram e saem, ela tem liberdade. A única área fechada é essa daqui. Elas acabam escolhendo esse lugar aí para dormir. Elas dormem por aí, faça chuva ou faça sol. E estão bem, estão super bem aí. Então, vocês viram agora um pouco da área que eu mostrei aí, né? Dos espaços. Não é nada muito incrementado, mas dá conta do recado. Então, agora uma coisa que a gente podia falar é as vantagens e as desvantagens ou os imprevistos que podem acontecer na criação da galinha. E aqui eu quero tratar de um principal que tem caído a ficha muito forte ultimamente e é muito importante para quem quiser ter galinha para ovo saber, tá? Então, sobre sustentabilidade. Eu quero ter umas galinhas para consumir ovo e tudo mais. É muito pouco vantajoso se tu não consome carne de galinha. A gente aqui em casa, a gente não consome carne, né? A gente não consome carne na nossa cozinha, né? Então, consequentemente, também não matamos os bichos para ter essa carne. Então, o que acontece? Acaba essa questão galinha, essa relação galinha-ovo, sustentabilidade, acaba ficando um pouco... Essa balança acaba ficando desequilibrada. Por quê? Porque ter galinha só para ovo acaba não compensando. Ou tu tem que ter uma logística bem boa para te conseguir se desfazer das galinhas que forem ficando velhas e forem deixando de pôr. Algumas questões com relação a isso, tá? Bom, primeiro, as galinhas vão ficando velhas, a partir de 1 ano elas já vão reduzindo a postura delas. Principalmente galinhas caipiras, né? As galinhas poedeiras, que são aquelas, as Embrapa 51 e outras raças, Isabral, que são galinhas mais para postura mesmo, elas conseguem prolongar um pouco esse ciclo, assim. Mas a princípio, 1 ano e pouco é o limite. Então elas vão começar a reduzir a quantidade de ovos que elas põem. E, consequentemente, o que muitos criadores falam, né? Elas vão comendo mais, né? Então, o que acontece? Tu vai acabar sustentando galinhas, né? E elas não vão estar dando nada em troca, assim, né? Além do esterco, né? E só, assim, né? E a manutenção que elas fazem, né? Então, assim, com relação à grana, fica pouco viável se tu não consome galinha. E isso que a gente está se dando conta agora, nesse momento, assim. A gente está com muita galinha velha, e a gente está tendo, que nem eu disse, a gente está com 20 e poucas galinhas aí, e a gente está tendo uma média de 8, 9 ovos por dia. É pouco, né? Então quer dizer que mais da metade dessas galinhas não estão pondo mais. E totalmente compreensível, porque é galinhas que a gente tem lá do início ainda, né? E a gente não se desfez delas. Então, se tu quer ter galinha para ovo, tenha poucas. Tenha 1 galo e 6 galinhas.
já é o suficiente. E o que acontece? Em algum momento tu vai ter que ter essa logística de o que você vai fazer com essas galinhas quando elas pararem de pôr. Então tu pode passar para frente para um amigo que consome, né? Ou simplesmente, né? Se tu consome carne e está disposto, né, matar essas galinhas e consumir elas, né? Então essa é a alternativa mais viável, assim, por uma questão de sustentabilidade. Eu confesso que eu ainda tenho o desejo de fazer isso um dia. Eu tenho interesse, sim, em consumir as galinhas da minha própria criação, porque eu acredito que é uma outra relação, né? Eu sei, né? Eu tô criando esses bichinhos, né? Dando qualidade de vida para eles. São criadas soltas, né? Elas ganham a ração de postura, elas ganham bastante couve que tem na horta que eu plantei justamente para dar para elas. Elas ganham os nossos lixos da cozinha. Então, assim, elas são criadas soltas naquele espaço todo, como vocês viram. Então eu não vejo problema nenhum em algum momento, né? Ainda estou trabalhando isso, preciso amadurecer isso, mas eu quero sim, em algum momento, né, ter essa lida de matar minha própria galinha, né, com todo o respeito, né, e tendo certeza de que eu forneci uma qualidade de vida boa para esse bichinho, né, e usar ela como meu próprio alimento, né. É uma coisa que eu estou trabalhando ainda e eu ainda pretendo fazer. Ainda não fiz, mas vou chegar lá ainda. E quando chegar vou mostrar para vocês essa experiência aí, tá? Então é isso. Principal ponto, né, da questão de galinhas para ovos é esse, né? Esse cuidado com essas galinhas, né, que em algum momento vão deixar de pôr, né? Armar uma logística para isso, ou dar essas galinhas ou consumir elas, tá? As vantagens de se ter galinhas, né? Além dos galos, que tem um canto muito bonito, que tu vai ouvir de manhã, cedo, né? 4 da manhã, coisa mais linda, eles estão cantando, né? Mas isso acostuma, viu? No início, a gente até ouvia mais, mas depois a gente nem ouve mais. Só quando acorda de noite para ir no banheiro, ouve um galo cantando ali de noite ainda, 4 da manhã, 4h30, tem alguém cantando ali. Mas é muito bonito, né? Ouvir, o canto do galo, né? E essa movimentação que elas fazem aí. Mas falando também de questões práticas, assim, né? As galinhas, como vocês viram ali, eu mostrei, elas estão aqui ao redor da casa, praticamente, né? Então, assim, elas protegem muito de insetos, né? Cobras, aranhas, né? Então elas deixam essa área praticamente limpa, né? Então a galinha é muito boa por isso também. E tu pode, dependendo da tua possibilidade, soltar ela algumas vezes ao dia, né? Ficando de olho se tu tem jardim, né? Tem floreiras, coisa do tipo. É uma dos pontos negativos, eu vou falar na sequência disso, tá? Mas elas são muito boas para controlar insetos, né? Outro ponto positivo, tu pode dar fim no teu lixo da cozinha, né? A gente aqui consome muitos vegetais, legumes, né? Muitas plantas. Então, assim, a gente separa o nosso lixo, o lixo que é para consumo das galinhas e o lixo que não é para consumo das galinhas, que daí é casca de laranja, essas coisas que elas não comem, sabe? Então, esse lixinho das galinhas, a gente todo dia joga para elas, uns 2, 3 lixinhos, baldinhos de lixo a gente logo joga para elas. Então o que acontece? Elas fecham esse ciclo, né? Elas dão um fim no nosso resto de alimento e, consequentemente, vão gerar esterco, que é um outro ponto muito positivo. As galinhas, o esterco de galinha é um dos melhores estercos, né, para o plantio, né? Então, assim, uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu limpo ali os galinheiros, né? Coloco em sacos o esterco e levo eles para compostar. Depois disso, eu uso eles na minha horta. É o melhor adubo que tem, assim, ainda mais disponível, né? Que é das nossas próprias galinhas, né? Isso é muito bom, tu ter o teu próprio esterco. E se, por exemplo, tu não tem uma horta e tu tem ali um pequeno espaço e tem algumas galinhas, também cura esse esterco, né? Usa ele para jogar nas flores, né? Para adubar o jardim. É excelente, só não esqueçam de curtir o esterco, tá? É muito importante que o esterco seja curtido para que não queime as plantas, né? E não tragam mais malefícios do que benefícios, tá?
Alguns pontos então negativos sobre a questão das galinhas, ou de que precisa se prestar mais atenção, né? O principal deles, que eu tenho sentido muito aqui, né, é a fuga das galinhas. Muito cuidado com a fuga das galinhas. Se tu tem um jardim, se tu tem floreiras, se tu tem espiral de ervas, como é o nosso caso, e principalmente se tu tem hortas. Muito cuidado com a fuga das galinhas. Cara, isso daí é horrível. É a pior sensação que se pode ter para quem tem uma horta, né? E encontrar galinhas que fugiram nos teus canteiros. Já tive essa experiência algumas vezes e olha, não recomendo para ninguém. Não recomendo para ninguém. É horrível. Questão de minutos, elas estragam trabalhos de dias, de mês, se duvidar. Sabe? Quantas vezes as galinhas escaparam do portão ou que as crianças não fechavam e aí o cachorro abria o portão, acordava de manhã, as galinhas estavam soltas e o primeiro lugar que eu olhava era para a horta. E elas estavam lá. Já gelava a espinha. Sensação horrível. Aí tu chegar lá e encontrar, e aí nos canteiros que eu uso aqui, eu pratico agroecologia, né? Eu uso cobertura vegetal, né? Então elas vão e levantam tudo, toda a cobertura, elas comem as mudas tudo, elas comem as folhas tudo, e aí fazem buracos no canteiro, para te ter ideia, elas fazem buracos fundos assim, ó, no canteiro. Então assim, a pior coisa que se pode ter e que é para se ter atenção clara quando for ter um galinheiro, muito cuidado para elas não fugirem. Muito cuidado, não deixem elas irem para a horta, ou cerca a tua horta. E outra, não é só horta. Aqui a gente tem um problema muito sério, que a Renata, a gente tem o nosso jardim ao redor da casa, né? Além da horta, tem espiral de ervas, que a gente tem muitos chazinhos, muitos temperos ali. E não adianta. Galinhas fugiram, elas vão ciscar nas jardineiras, nos vasos de flor, na espiral de ervas e vão destruir, vão acabar, podem ter certeza. Então, atenção redobrada para que as galinhas não escapem, sabe? Os portãozinhos nossos aqui agora, eles todos têm uma travinha, além da trava, eles têm um ganchinho que eu fiz com arame para que não abra, né? E que quando abrir, botar esse ganchinho para garantir que não tenha perigo desse portão ficar aberto, tá? Então, uma das principais desvantagens da galinha é essa, né? Então, é elas fugirem e acabarem com a horta ou com o jardim. Outro problema muito sério com galinha, e principalmente para quem cria galinha e não mata: galinha que come ovo. Pois então, tem galinha que come ovo. Sabe o que a galera diz, né, de galinha que come ovo? Que o remédio para galinha que come ovo é panela. E olha, eu sou obrigado a concordar, gente. É um prejuízo, sabe? Porque a gente tá tendo a galinha pro ovo, né? Aqui principalmente meu objetivo é ter galinha para ter o ovo. Eu não consumo a galinha. Aí ainda tem uma galinha que vai lá e come ovo. Complicado, né? Então nunca conseguimos resolver isso. A gente deve ter ainda galinha que come ovo, porque a gente não resolveu isso ainda. Mas tem que dar fim nelas, tá? Realmente, aprendizado atual agora, né? Enquanto eu faço esse vídeo, e é isso que eu vou tratar no final aí, do que eu vou fazer com a minha criação nos próximos dias. Que galinha que come ovo precisa ser descartada. Se tu não mata, isola ela num outro lugar, não deixa ela com as galinhas que põe. Se tu não tem como isolar, se desfaça dela, tá? É a melhor solução, vai poupar muita dor de cabeça, tá? Muita mesmo. Outra questão que tem muito problema também, principalmente nessa época do ano aqui no sul: lagartos adoram ovos, né? Todo mundo já ouviu que lagarto adora ovo, então eles adoram ovo. Eles sabem quando a galinha põe. A galinha canta, eles estão do lado já ali, eles esperam a galinha sair do ninho, vão lá e pegam o ovo e ou comem ali no galinheiro ou levam embora. Então ali no meu galinheiro eu fiz no acesso do galinheiro eu coloquei uma telha levantada e mais uma telha assim deitada para evitar com que eles passassem. Eu tinha colocado uma madeira só assim, mas eles subiam e entravam de qualquer jeito. Eu coloquei uma telha maior assim e coloquei uma telha assim para que eles não tenham como se apoiar para pular e depois voltar. Então já tenho resolvido bastante isso, né? Eles não estão mais visitando ali o galinheiro, pelo menos não tenho encontrado mais nenhum
ao redor ou ovo comido ali dentro, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Os ninhos mais elevados, né? Para que dificulte o acesso dos lagartos aos ovos, né? Então, lagarto é um problema também para quem quer ter ovo. Outra coisa muito interessante que se pode fazer quando se tem galinha e se tem horta, e é uma experiência que eu fiz no primeiro sítio que a gente morou, e aí dependendo eu vou postar esse vídeo aí no canal em seguida, que é o trator de galinha ou galinheiro móvel. É uma ideia muito interessante, eu coloquei ela em prática, usei durante um tempo e tive excelentes resultados. Nada mais é do que um espaço pequeno, né? Tu faz um galinheiro móvel mesmo. Eu posso mostrar uma foto do galinheiro aí, de repente eu boto nas imagens durante o vídeo, para vocês terem uma ideia do que é, mas vocês também podem pesquisar aí no Google ou no YouTube e vocês vão descobrir a respeito. Trator de galinha ou galinheiro móvel. É muito interessante, dependendo do tamanho que tu fizer, tu pode colocar ali uma meia dúzia de galinhas e colocar na tua horta, num espaço que tu quer que elas preparem o solo. O que elas vão fazer? Elas, enquanto estiverem nesse espaço, tu deixa elas ali um mês, esse trator naquele mesmo lugar, e elas vão estar preparando aquele solo, vão estar ciscando, tu vai estar dando comida para elas, lixinho da cozinha, vai estar compostando ali no chão. Então vai se tornar uma terra super rica aquele solo. Então é uma ideia muito interessante para se ter. E outra coisa interessante que eu também descobri na época que eu estava fazendo o trator de galinha, é que como eu tenho as minhas galinhas, eu não tenho galinha só de postura, como vocês devem ter visto em algumas imagens. Tem algumas galinhas caipiras, umas magricelas e tudo mais. E dizem que essas galinhas são as ideais para se ter assim num trator de galinha, porque são as que mais ciscam, né? E elas são brutais no cisco delas, então elas fazem um trabalho bem forte mesmo, né? No solo, assim, preparando, ciscando, né, e tudo mais. É bem interessante. Trator de galinha, fica a dica, e eu vou colocar o vídeo também aqui no canal na sequência, tá? Eu aviso também na descrição aí. Outra coisa importante de se ter quando tu vai ter uma criaçãozinha de galinhas é ter uma outra coisa importante de quando tu tiver uma criaçãozinha de galinhas é tu ter sempre contigo uma terramicina. Terramicina é um antibiótico, né, que se usa para animais, e ele combate várias doenças, assim. Geralmente quando tu vê uma galinha, ela tá meio cabisbaixa, tá meio borocochô, tá meio mal, vira e mexe eu pegava, né? Pega ali a quantidade de terramicina, tu pode pesquisar na internet aí as quantidades e tudo mais, e uma agulhinha, e aplica intramuscular. Geralmente eu aplico no peito da galinha aqui, e tem sempre dado bons resultados, sabe? Então é muito interessante assim ter esse tipo de medicamento assim para alguma emergência, porque se tu vê que a galinha já tá ficando cabisbaixa e tu ainda não tem certeza do que é, tu dá essa chance aí, esse reforço que a terramicina ajuda para conseguir ver se essa galinha consegue se recuperar, ficar mais forte, né? E tu descobrir realmente o que é, né? Para conseguir curar ela, né? Então é uma medicação interessante de se ter aí se tu cria galinhas. Também tem essa terramicina, dá para botar na água, né? Tem várias formas assim de se usar ela, né? Mas é bem interessante de se ter, terramicina. Uma outra questão de quando tu vai ter galinhas, né, que é um ponto interessante, é os chocos, né? A gente teve experiências aqui, eu já tive essas duas experiências, que é chocadeira e galinha, né, chocando. E aí a gente volta para aquela questão, né? Se tu não consome, né, não vale a pena tu ter chocos, né, ou chocadeira. O que acontece? Vem galos, né, gente? Tu não pode escolher, tu até pode ir pela internet por aquela técnica do ovo, o ovo mais redondinho, que não tem a pontinha, ele dá galinha. Mas olha, a gente já fez com chocadeira, já fez com galinha, e infelizmente não é 100%. Vem galo também. E aí se vem galo, gente, para quem não consome, é problema, né? Porque tu vai ter que criar esse bicho, né? Vai dar ração, ele crescer, né? Para que tu vai fazer o que nele no momento? Se tu não consome, né? Tu vai fazer o que com ele em algum momento, né? Tu não come. Então a pessoa que come, tu vai, cria, até dá ali, tu vai dando uma ração, vai engordando ele,
dá, em vez de ração de postura, dá uma ração final ali para engorde, e depois tu consegue consumir, né? Agora, para quem não consome, não vale a pena. Não vale a pena choco, tá? E muito menos chocadeira, tá? Pela questão de que vem galo. Vem galo. No meio disso tudo vem galo. Tu vai querer ter... eu quero ter 6 galinhas. Tá, tu vai botar 6 ovos lá para chocar. Tu vai ter 3 galos e 3 galinhas. E aí? Tem que resolver esse pepino depois, né? Tem gente que mata os pintinhos, descobre que o pintinho é macho e já mata eles de início. Muita gente faz isso, né? É uma situação, né, delicada, assim, né? Mas eu não consigo deixar também de compreender, assim, sabe? Mas é coisa que o pessoal faz aí, pessoal que cria realmente faz esse tipo de coisa, né? Então, e também sobre a questão da chocadeira, tá? É uma coisa também bem delicada, né? Porque a principal coisa da chocadeira é que tem isso, né? Vem galo. Segundo, tu precisa ter um cuidado muito maior com esses bichinhos quando tu tem, né, pintinhos de chocadeira. O desenvolvimento deles é muito diferente, é muito mais atrasado do que pintos que nascem da galinha, tá? Tu vai ter que deixar esses pintinhos numa caixa, com serragem, com luzinha, com aquecimento por um bom tempo, até eles se desenvolverem melhor, para depois tu pegar e conseguir soltar eles no galinheiro, né? Quando um pintinho de uma galinha, ele nasce, ele fica 2, 3 dias debaixo da galinha e tu vai ver na sequência, ele já tá saindo com a galinha ali, tá ciscando e tá dando jeito, já tá vivendo, entende? Pinto de chocadeira não é assim mesmo, né? E o pinto que não é de chocadeira tem a grande desvantagem de não ter a mãe, né? Isso é uma grande desvantagem pro pintinho, porque é um bicho bem frágil, né? Agora, pinto de galinha, né, que foi choco, né, pela própria mãe, é outro bichinho. Eles são muito mais resistentes, muito mais espertos, né, e se viram super bem, tá? Então, se tu quiser ter pinto, tenha de choco, tá? Que daí tu não precisa cuidar, a galinha cuida. Agora, se tu tiver pinto de chocadeira, aí tu vai ter cuidado, tu vai ter que deixar que nem eu falei, eles na caixa, com serragem, limpando, né? Cuidando deles, até que eles tenham um tamanho, uma idade, para poder largar no galinheiro junto com as outras galinhas, né? E não é pouco, assim, eles têm que ser grandinhos, porque senão as outras galinhas também batem neles, eles sofrem. Então a gente teve essa experiência aí, eu não recomendo nada chocadeira, tá? Recomendo muito galinha. Espera uma galinha entrar no choco ali, seleciona alguns ovos, coloca debaixo dela e espera os 21 dias e deixa que a natureza faça o trabalho, tá? Agora, a situação atual do galinheiro, o que eu pretendo fazer com as galinhas? Então, atualmente, agora eu estou nesse momento dessa percepção, né, de que eu não estou dando conta de conseguir manter essa quantidade de galinhas pela quantidade de ovos que ela está dando. A matemática não está batendo. Sendo realista, né, eu entendo os bichinhos, né, uma vida, né, e tudo mais, mas precisa haver esse equilíbrio, né? Essa tem que ser uma relação saudável. E queira ou não, a gente, nessa questão econômica, ela está atrelada a isso. Então o que acontece? Atualmente, como tem se notado, o milho tem encarecido bastante, consequentemente a ração encareceu bastante, né? E tá bem caro para manter as galinhas com a ração. Mesmo que eu tenha couves, né, para dar para as galinhas aqui, não é o suficiente, precisa ter muito, sabe? Tu precisa tirar a couve toda manhã, tu precisa dar, né? Então assim, umas 2 vezes por semana eu até dou couve para elas e reduzo a ração, mas ainda não é o suficiente. O que acontece? A gente está gastando por mês aí, em média R$200 de ração para as galinhas. Para ter 8, 9 ovos por dia, façam o cálculo, né? Quantos ovos eu compro orgânicos, né, por mês com R$200? É bastante, né? Então a gente tem que avaliar isso. E então a gente não está dando conta de manter atualmente, né, essa quantidade de galinhas. Está muito caro para a gente, né? E não está fazendo sentido. Então a forma com que eu resolvi para dar uma solução para isso, né, atualmente, eu ofereci as galinhas para algumas pessoas que eu achei que tinha interesse. Então essas galinhas mais velhas eu vou estar separando elas e eu vou estar levando. Felizmente eu consegui com que meu vizinho, que ele tem algumas galinhas e ele consome também,
ele demonstrou interesse, então eu vou dar essas galinhas para ele. Dependendo do caso, tu vai poder até vender essas galinhas para alguém, né? No caso eu vou dar para ele mesmo, porque é meu vizinho, né? E só o fato de reduzir os meus custos para mim já vai ser um lucro no momento, né? Outra questão importante, número de galos. Agora então, o que acontece? Vou reduzir meu número de galinhas e eu quero ter 10 galinhas e um galo. Essa é a meta, né? Para se tornar uma coisa sustentável e com qualidade de vida para elas também. Então o que acontece? Os outros galos vão ir também, né? Infelizmente, mas é a realidade. E a gente vai manter as 10 galinhas mais jovens e os 2 franguinhos que estão crescendo ali. É isso, tá? E é o que eu recomendo para vocês, tá? Quer ter galinha pra ter ovo, tá? Tenha meia dúzia de galinhas e um galo, tá? E o galo eu até não é essencial, né? Se tu vai querer ter galinha para ovo, assim, né? Porque elas põem de qualquer forma. Mas eu acredito que é uma coisa natural, né? Tu tem galinhas, tu tem um galo ali, né? Para manter essa relação, essa questão social desses animaizinhos, né? Então eu acho importante ter um galo também. Que nem eu falei antes também pelo canto do galo, que é muito legal. Mas não é obrigatório também ter um galo, né? Então eu vou reduzir essas galinhas e vou fazer isso agora, né? Vou ficar só com 10 galinhas, um galo e os pintinhos, que já estão virando franguinhas que estão ali, tá? Para se tornar uma coisa sustentável. Agora, se tu consome carne, opa, aí a situação muda de panorama. Tu pode ter 10 galinhas, 12 galinhas, né? E até 6 galinhas. Mas conforme elas forem deixando de pôr ou forem ficando velhas, tu pode ir consumindo elas, né? Colocando frangas novas no galinheiro e fazendo esse ciclo, essa manutenção, né? Então ter esse cuidado é bem interessante para se tornar uma coisa sustentável. É muito bonito, é muito poético, tu ter um monte de galinha, ter uma mistura de raças, ter vários bichinhos diferentes. Se tu tem condições de manter elas, ótimo. Tu pode gastar 200, 300 reais por mês para manter as bichinhas, ótimo. Mas eu aqui estou interessado na questão de sustentabilidade, né? É uma relação e tem que haver a troca, né? E no momento, atualmente, essa troca não está positiva para o nosso lado. A gente está gastando muito mais do que está recebendo em troca, né? Não, pode parecer uma questão de interesse e tudo mais, mas não, a gente precisa ser realista, né? A situação não está fácil, principalmente financeira, e é uma coisa de se preocupar, e a gente tá preocupado com isso, né? E agora caiu essa ficha e a gente vai tomar essa solução, assim. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês em alguma dúvida que vocês possam ter em relação à criação de galinhas para ovos, né, e tudo mais. E se ficou alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários, vamos conversar, vamos ver se eu sei, se a gente aprende, se eu descubro, se eu conto para vocês. E era isso, né? Se gostaram do vídeo aí, por favor, se inscrevam no canal, dá o seu joinha, ativa o sininho, né? Comenta, vai estar ajudando aí a fazer mais vídeos que nem esse, né? E gratidão ao maninho aí, pelo Maninho Ângelo, pelo pedido aí desse vídeo com relação às dicas e para mostrar um pouco sobre a criação e para falar a respeito. Tá ótimo? Gratidão, até o próximo.